lá na igreja, o pessoal do louvor acompanha todo mundo, mas na hora que eu vou pregar, pensa num homem que fica todo perdido, se tiver qualquer coisa. Não é fácil não, gente. Eu quero começar aqui dizendo da minha responsabilidade hoje, que é falar com a minha mãe aqui. As minhas duas irmãs e minha esposa, gente. 4 mulheres aqui. Meu Deus do céu. Minhas sobrinhas aqui. Glória a Deus, que bênção. Esses dias eu sentei com a Andressa e ela me deixou muito constrangido. E eu falei com a Andressa assim, falei, Andressa, vamos mudar nossa relação aqui, subir de nível? Aponta 3 coisas aqui que a gente poderia melhorar na nossa relação. E a primeira coisa que ela pontuou foi que, tio, eu quero ser discipulada por você. E eu fiquei emocionado com aquilo. Porque esse é o nível de mulheres que está sendo gerado aqui nessa casa. Amém? É poderoso demais, é precioso, é lindo. Mas eu quero entrar com vocês aqui nesse tempo. Agora que eu vou soltar o meu cronômetro aqui, tá, Ivanilson? Que eu preciso aproveitar cada segundo. Então, vamos lá comigo aqui falar sobre mulheres maduras. Eu quero começar apontando com vocês aqui para a gente fazer uma leitura sobre qual a igreja que a mulher madura congrega. Qual a igreja que a mulher madura é? Qual a igreja que a mulher madura ela promove? E aí eu quero apontar aqui alguns tipos de igreja, só para a gente fazer uma leitura bem rapidamente aqui. A primeira igreja é a igreja supermercado. A igreja supermercado, vê se a crente madura, como que ela lida com isso. A igreja mercado é a igreja do consumo espiritual. As pessoas vão porque tem uma carência e elas precisam ir na prateleira e buscar e suprir a vida com a carência que carrega. A pessoa entra, pega o que gosta, evita confronto, consome apenas as mensagens leves, escolhe o produto espiritual que mais se agrada, e normalmente é o produto espiritual mais barato, vai embora sem compromisso, sem relação com absolutamente ninguém. Nessa igreja, mercado, não tem aliança, não precisa ter aliança com ninguém. Não tem discipulado, não tem cruz, só consumo, só aquilo que eu quero é o suficiente. Essa igreja, ela atrai muitos consumidores. O evangelho, ele é simplesmente adaptado para agradar quem está chegando, como um produto. A experiência, ela se torna a experiência do mercado. Você encontra aquilo que você gosta e você fala para os outros que você encontrou aquilo que te supriu. Então, essa igreja, ela só é boa enquanto ela oferece aquilo que todo mundo precisa. E muitas vezes essa igreja, ela é a igreja de todos nós. Em algum momento, nós somos aqueles que vamos ao mercado porque só tem uma carência, uma necessidade, e a gente precisa ir nesse formato. Só que o crente maduro, ele já mudou de fase. As mulheres maduras, elas já estão em outra sintonia. Já não depende mais do produto, já não depende mais da exposição. Agora, somos nós que alimentamos. E aí, gente, como é poderoso quando a gente entende
o nosso papel dentro desse processo. Porque talvez em algum momento você só veio à igreja com uma expectativa, porque precisava de algo ali, e aparentemente está tudo certo. O problema não é a criança querer doce, o problema é quando os adultos alimentam as crianças apenas com doce o tempo todo. O problema não é a criança querer salgadinho, o problema é quando os adultos atraem as crianças e nutrem as crianças com salgadinho o tempo todo. Eu estou falando aqui para uma maioria que talvez sejam mães aqui. Quantas mães tem aqui? Você consegue deixar o seu filho fazer a dieta dele do jeito que ele quiser por um mês, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque é criança. Criança não determina pela nutrição. O problema da igreja supermercado não é a proposta com que as pessoas vêm, mas é o que nós geramos como atração para que elas permaneçam dentro disso. É manter criança sendo servida com salgadinho e com coisinha pequena o tempo todo. A gente vai gerando, e aí os nossos filhos, às vezes eles não gostam, mas a gente vai lá e prepara aquilo que é bom, mesmo que eles não consigam discernir aquilo que é bom. Então, hoje, eu falo para mulheres maduras aqui, que vão encontrar muitas mulheres que vão entrar aqui apenas pelo consumo do mercado, e não tem problema elas virem com todas as necessidades, mas eu quero declarar que quando elas entrarem aqui, você vai entregar muito mais do que aquilo que elas vieram buscar, porque de repente é só uma cura que elas precisam. Vocês vieram para um evento de mulheres que o nome é maturidade. Se isso fosse um produto na prateleira do mercado, muita gente diria que não interessa. Mas vocês entenderam e vocês estão nesse nível de perceber o quanto maturidade é necessária. A segunda igreja é a rodoviária, igreja rodoviária. Todo mundo passa, ninguém pertence, todo mundo está transitando. É uma igreja cheia, passa muita gente, mas ninguém tem vínculo com ninguém. Apenas passam, apenas chegam, recebem algo e vão para algum lugar. Ninguém conhece ninguém. É um movimento muito intenso, mas é um movimento sem comunhão. Alta rotatividade, não tem discipulado, não tem relações profundas no meio da igreja. A cultura é a cultura de plateias, pessoas são invisíveis no meio da multidão, ninguém sabe o nome de ninguém. Todo mundo fica satisfeito quando a plateia está cheia de gente. Essa igreja rodoviária, todo mundo passa querendo ir para algum lugar, e ali é só o lugar que potencializa essa pessoa ir para algum lugar. E talvez aqui, em alguns momentos, vai ser esse lugar para muita gente. Gente vai chegar aqui para receber aqui o destino, mas os maduros, eles não transitam assim. E está tudo bem se alguém imaturo estiver sem direção e chegar aqui buscando só direção e destino para onde vai, para onde. Essa igreja aqui vai cumprir também essa missão. Mas eu quero declarar que nós vamos entregar muito mais. Quem recebe essa palavra aí? A terceira igreja é a igreja pronto-socorro. As pessoas, elas aparecem somente quando estão quebradas, quando estão feridas, e aí chega, precisa de algo para suprir a dor no momento, precisa de soluções temporárias, precisa de suprimento temporário, precisa de cuidado emergencial.
está tudo certo. Esse lugar vai atender também essas pessoas. As pessoas virão aqui, porque esse lugar também é um pronto-socorro. Também é. Só que quando as pessoas amadurecem, elas não querem viver mais no pronto-socorro. Elas precisam mudar o estilo de vida. Muda a alimentação, muda a dieta, muda o comportamento, muda a rota, muda o padrão de viver, muda o jeito, muda as atividades físicas, muita coisa muda. A igreja ser pronto-socorro para algumas pessoas não tem problema. O problema é quando as pessoas, elas continuam dentro da igreja e elas são invisíveis, e elas são elementos figurativos dentro da igreja, e elas só se apresentam quando precisam que o pronto-socorro a sirva de algum modo. Ela não serve ninguém, ela só quer que alguém se levante para suprir a dor dela quando for preciso. Hoje Deus te colocou como socorrista. Hoje Deus te colocou aqui num lugar extraordinário, poderoso, e quem chega é cuidado. E às vezes a pessoa imagina que quando chega aqui é apenas o cuidado emergencial do pronto-socorro. Mas eu quero declarar que Deus está nos ferramentalizando para encaminhar. Porque se a pessoa só vem no pronto-socorro e vai embora, mas o encaminhamento é que vai gerar a mudança. Eu quero declarar que Deus está levantando aqui uma geração de mulheres maduras, que vai transitar nesse lugar. E essas mulheres que estão acostumadas a vir pelo pronto-socorro, porque precisa de um socorro no casamento, um socorro com os filhos, porque o filho foi preso, porque o outro aconteceu isso, só vem pelo socorro. Deus vai mudar destinos aqui. Deus vai mudar realidades aqui de forma definitiva para a glória do nome dele. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. A quarta igreja é a igreja teatro. A igreja teatro, todo mundo se apresenta. O teatro não trabalha com verdade, o teatro trabalha com performance, produtividade, a capacidade artística de convencer alguém de alguma coisa. Essa igreja teatro, ela tem artistas na recepção, tem artistas servindo, tem artistas no palco, tem artistas em todos os lugares, e tudo é uma produção. Tudo é para atrair, tudo é para chamar a atenção. No teatro, a verdade se perde, porque ela é desnecessária. No teatro, o que importa é aquilo que impressiona. Impressiona se tem plateia. Impressiona se todo mundo está ajustado. Se a performance do lugar está tudo ensaiado, o espetáculo está pronto. As pessoas vêm para ver o espetáculo, elas vão embora e a vida continua do mesmo jeito. Porque o teatro mexe com a emoção, mas ele não produz transformação. E talvez algumas pessoas vão entrar aqui achando que aqui em cima tem artistas aqui. E eles podem entrar aqui achando isso. Eles só não podem permanecer com essa imagem e com essa realidade. Às vezes alguém vai entrar e falar assim: nossa, a apresentação dele estava bonita demais. E está tudo certo se alguém olhar e só perceber isso. Só que a transformação que é gerada nesse altar aqui precisa mudar a vida dos outros. Não tem problema a igreja ter luz, e isso é maravilhoso.
Não tem problema a igreja ter uma produção, ter um ótimo som, tudo isso é maravilhoso. Mas o que está por trás de tudo que acontece aqui, contrário com aquilo que nós vemos no teatro, é que aqui o que precisa sobressair é a verdade do Evangelho. É a verdade transformadora da pessoa de Jesus. Se eu subo aqui debaixo da expectativa de que eu sou um artista, eu escolho a música que as pessoas querem ouvir, que é bom para as pessoas. Eu comparo com os outros e aí, porque produtividade, é quem encanta mais. O artista, ele faz para a plateia. Mulheres maduras, homens maduros, esse ambiente de maturidade que nós estamos vendo aqui, é o Senhor chamando a gente para um lugar onde tudo que é colocado aqui é para transformação. Tudo que é colocado aqui vai além, vai muito além. Precisa ser ensaiado, precisa ser com excelência, tudo, mas nós estamos servindo e implantando a cultura do reino de Deus aqui. Esse é o posicionamento da maturidade. A igreja é clube social. O que importa é a comunhão. O que importa é estar perto, estar junto. E está tudo certo na igreja ter comunhão, sim ou não? O problema é quando a comunhão não transforma ninguém. Quando a mesa valida as fraquezas, o pecado. Está tudo certo você continuar do jeito que você está. O importante é que a gente esteja junto, perto. Nessa realidade aqui, a gente promove muita comunhão. Está todo muito perto. Mas é menino. E comunhão sem propósito, chega uma hora que os meninos começam a brigar. Porque os imaturos, eles não conseguem conviver juntos muito tempo. Chega uma hora que eles brigam. Você coloca um grupo de crianças lá e fala assim, eles se dão muito bem. Até que um pega o carrinho do outro, brinca com o brinquedo do outro, faz o uso de alguma coisa e aí de repente tudo se compromete. A última igreja que quero falar aqui, eu vou falar só de mais duas últimas igrejas. E essa igreja aqui é a igreja empresa. Eficiência sem presença, tudo funciona, tudo é estratégico, tudo é organizado. A gente não precisa dos nossos obreiros para produzir alguma coisa, porque a igreja tem recurso, a igreja paga e contrata por aquilo que precisa ser oferecido. Então, eu não preciso ter um músico aqui com a vida transformada, porque simplesmente a gente vai ali e contrata um tecladista, e não importa se ele tem vida com Deus, o importante é que ele saiba tocar bem as nossas músicas. A gente precisa de um baterista, a gente vai ali e contrata um baterista. A gente precisa de uma ótima recepção, a gente vai ali e contrata. Porque é mais fácil lidar com quem a gente contrata do que com as pessoas que Deus nos coloca para tratar. A caminhada é mais difícil, o processo é mais delicado, é doloroso. As igrejas hoje preferem contratar, por quê? Porque precisa suprir a necessidade de pessoas imaturas que frequentam os templos. A última igreja é a igreja clínica, que ela trabalha com diagnóstico, tratamento e cura. Quem entra precisa ser diagnosticado, você entende, ela vive o tratamento, vive a cura e vive o processo por inteiro. Chega à maturidade, se desenvolve. Dentro desse processo aqui que nós estamos falando, as pessoas elas escolhem igreja a partir daquilo que precisam, não daquilo que o céu está gerando.
Os meninos escolhem igreja porque depende se eu vou e se eu vou gostar daquilo que eu vou ver, daquilo que eu vou sentir, porque as crianças, elas precisam sentir. Mulheres maduras, elas creem independente daquilo que sentem. Porque já recebeu uma palavra dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Tomou posse dessa palavra, crê nessa palavra e vive essa palavra nos dias mais difíceis da vida. Por que Deus trouxe você aqui para falar sobre maturidade com você e ter essa conversa aqui? Muita gente vai transitar nos nossos ambientes e muitas pessoas imaturas, mas você precisa transitar em outro nível. As crianças chegam e eles geram confusão. Eu creio que vem um crescimento poderoso, exponencial para essa casa, mas primeiro Deus precisa amadurecer quem já está aqui. E aí, gente, esse ambiente que é espiritual, de repente, ele vai sendo retrato da construção de meninos mimados. Os meninos mimados, eles escolhem aquilo que querem. E eles dão birra quando não conseguem aquilo que quer. Eles choram, batem o pé, dão birra, falam, esperneiam. A igreja madura, ela precisa transitar no lugar onde a pessoa chega e apresenta o currículo dela e a gente diz não para o currículo dela. Um ministério de louvor maduro vai precisar dizer não para o currículo de muita gente boa que vai chegar. Sabe por quê? Porque o processo revela o coração dos meninos, diferencia. Geazi está sendo treinado, preparado como profeta. Mas quando Naamã rejeita os presentes, ele corre atrás, porque menino não rejeita. É por isso que ele é conhecido apenas como o moço. Essa introdução aqui é para a gente gerar o ambiente da maturidade. Minha introdução foi 25 minutos. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios 13, 11. Eu quero ler só esse versículo aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Onde está menino? Eu gostaria que você colocasse menina. E onde está aqui homem, que você colocasse mulher. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Lê. Me ajuda aí, gente. Parabéns para vocês aí. Aliviaram o meu lado aqui. Tava difícil ler isso com vocês. Paulo está falando de idade aqui, sim ou não? Tem mulheres com idade que são imaturas, sim ou não? Então, essa reflexão, ela precisa vir para um lugar de profundidade no espírito, onde mulheres entendam o que situa e o que difere menina de mulher. Quando eu era menina, falava como menina, tinha comportamento de menina, posicionamento.
ações infantilizadas. A menina, ela vive o seu universo. A menina, ela tem as suas carências, 1 milhão de carências, que difere das mulheres maduras. As meninas, elas não conseguem governar o coração e elas trabalham para conseguir o coração de alguém. A menina busca o sonho, o seu próprio sonho. As mulheres, elas buscam aquilo que Deus está sonhando, aquilo que Deus está gerando. A menina, ela se priva de algumas coisas dando birra. Ela diz não para a vida íntima com o marido porque é menina e ela entende que ela tem algo de valor e que ela acha que pode negociar como menina. Como menina, ela coloca preço naquilo que tem valor. A mulher menina é insegura. Muitos medos, muitas fantasias. Ela se conhece a partir da percepção dos outros. Ela precisa da validação dos outros, do olhar dos outros, do ok dos outros, do joia dos outros. Tudo é validado pelos outros. A mulher, ela é validada pelo pai e ela conhece aquilo que o pai pensa acerca dela. Mulheres maduras conhecem, transitam nesse lugar e transitam dentro disso. Não importa se os filhos estão dando birra, ela não dá birra junto com os filhos, ela não desce o nível, ela transita aqui em cima. A menina reage, a mulher madura, ela se posiciona. A menina, ela precisa ser validada, aprovada, mas a mulher, ela transita num nível de propósito e missão, que mesmo não sendo validada, reconhecida, autenticada por ninguém, ela sabe que ela está cumprindo um propósito e isso é suficiente. É tão poderoso isso. Você lembra quando lá em Êxodo 4, quando Deus fala com Moisés acerca do povo, da libertação do povo, e aí Deus, com Moisés, Deus é muito cuidadoso com Moisés. Só que Moisés, ele está tão inseguro que ele fala assim: Senhor, fala com o povo sobre tudo aquilo que o Senhor falou comigo, fala com o povo de que o Senhor me levantou, de que o Senhor me chamou para liderar eles precisam saber que eu fui chamado pelo Senhor. Deus respondeu esse pedido de Moisés, sim ou não? Mas enquanto Moisés estava tendo ali alguns desafios, Deus estava ali: Moisés, põe a mão para dentro, tira a mão, faz isso, faz aquilo. Deus estava cuidando de Moisés. Porque quando Deus ele está promovendo maturidade em nós, Ele vai falar com você acerca do lugar que Ele quer que você transite, e Ele está disposto a gerar convicção em você, independente daquilo que os outros vão pensar a seu respeito. Por que Deus gera convicção dentro de Moisés? Porque gerar convicção em Moisés ia dar a ele condições de transitar, mesmo quando o povo lá começasse a dizer assim: Moisés, vai embora, porque depois que você chegou, o faraó endureceu as coisas, piorou as coisas, a nossa vida está mais difícil. Agora, Moisés, a gente precisa produzir a mesma quantidade de tijolos, está aumentando a quantidade de tijolos, a gente precisa ir buscar a matéria-prima. Antes a gente recebia a matéria-prima na mão. Tudo está ficando mais complicado depois que você chegou, Moisés. Isso abalou Moisés, sim ou não? Não. Por que não abalou Moisés? Porque Deus gerou convicção dentro de Moisés e não para a plateia que ele ia falar. É por isso que Deus quer validar você por dentro, porque quando você for invalidado por fora, isso não te abala, isso não te fere, isso não desestrutura você, isso não desconstrói quem você é na sua identidade. E aí é por isso que a maior batalha da mulher não é do lado de fora, é do lado de dentro.
Não é liderar os filhos, é liderar o próprio coração. Não é ajudar o marido a romper, a vencer, mas é governar as próprias emoções. E o problema é quando a mulher, que precisa lidar com esse ambiente aqui dentro, ela pulou alguns processos, ela invalidou algumas coisas. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai ia me ensinar a capinar. E aí, como criança, com pouca força, eu cortava o mato só na superficialidade. Aí ele chegava, carinhoso, metia a enxada no chão assim, e tirava pela raiz e falava assim: esse é o jeito certo de fazer. E aí, teve uma vez que ele separou o que ele cortou, o que ele capinou e o que eu capinei. O que eu capinei estava limpinho, tão limpinho quanto o dele. A diferença é que o que eu capinei, dentro de poucos dias o mato cresceu rapidamente. No outro que ele capinou, passou muito tempo e continuou limpo por muito tempo. O maior desafio da mulher em lidar com aquilo que está dentro, e mais do que aquilo que está de fora, é porque às vezes a mulher passa e limpa algumas coisas aqui dentro e acha que tirou pela raiz e não tirou. E cresce muito rápido. Tem coisa que você precisa acessar a raiz, remover para isso não te destruir amanhã. Mulheres maduras, elas visitam o próprio coração e elas arrancam as raízes. Chama o Espírito Santo aqui e arranca as raízes, coloca as raízes de lado e faz uma limpeza profunda. Vai num lugar tão poderoso e fala assim: essa raiz não me fere mais, eu estou arrancando até as raízes. Tem um lugar que você precisa transitar, que é só você, como mulher madura, que pode resolver isso. Você veio hoje num laboratório de Deus aqui, para você entrar num lugar tão poderoso com o Senhor, e eu quero declarar que raízes estão sendo removidas, em nome de Jesus, raízes de insegurança, raízes de medo, raízes de abandono, raízes de insegurança, raízes de incerteza, raízes de abandono, raízes. O Senhor tira essa raiz daí. É por isso que o Senhor diz assim: olha, tendo pois cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando, porque a raiz brota. Tem hora que você limpa tudo, mas a raiz continua lá, e se a raiz continua lá, brota. Uma mulher que traiu uma vez e ela continua cultivando segredos no coração, ela está preservando a raiz lá. Vai chegar uma hora que essa raiz vai brotar de novo. Tem que arrancar a raiz. Mulheres com feridas que, tá tudo bem. Essa semana eu levei um amigo lá na igreja, e ele foi, aos 9 anos, ele viu o pai dando 14 facadas na mãe. E aí ele esteve lá, mas eu tinha uma palavra, não dei para ele pregar, mas eu fiz ali um testemunhal com ele em 5 minutos. E aí quando terminou o culto, que eu desci, tinha uma irmã da igreja que ela estava transtornada, e ela falou assim: pastor, por que isso tinha que acontecer hoje? Eu falei: o que foi? Ela falou: por que vocês tinham que tocar nisso hoje? Porque quando eu era criança, meu pai esfaqueou minha mãe, eu desmaiei naquele dia, e eu apaguei aquilo da minha mente. Por que isso tinha que vir à tona hoje? É porque quando Deus ele decide trazer a cura completa, Ele vai revelar as raízes. Às vezes o Espírito Santo está mexendo com você, porque é para você acessar as raízes e tirar.
De repente o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você que acessar esse lugar de maturidade que o seu coração está inclinado a transitar, é preciso remover raízes, remover um monte de coisa aí, porque senão você se torna uma pessoa que fica buscando o pronto-socorro quando a raiz cresce. E vai lá e limpa um pouquinho. Vai lá e passa ali e faz uma limpeza superficial. O Senhor está dizendo assim: eu estou levando você para um lugar de cura profunda. As meninas, elas se machucam muito porque elas comparam. As meninas, elas se comparam demais. Compara roupa, compara maquiagem, compara marido, compara filhos, compara casa, compara posts no Instagram, compara aquilo que os outros estão postando na internet. Se compara pela vida fantasiosa, mentirosa, que alguém está fingindo que tem. Você não precisa ser vista e aplaudida para ter valor. Você não precisa ser aplaudida para ter propósito. Você não precisa ser aclamada por todas. Você não precisa ter um monte de curtidas no seu Instagram, ou no seu, você não precisa ser validada, porque antes de tudo o seu pai já te validou como filha. O problema é que tem gente que deixa de comer a comida da casa do pai para ir comer a comida que os porcos estão comendo. Porque acha que estão se comparando por cima, mas na verdade estão se comparando de cara por baixo. O lugar que Deus trata as mulheres maduras é na vida devocional diária. O lugar onde Deus trata as mulheres maduras é quem você é no secreto com Deus quando ninguém te vê. Toda mulher forte e madura diante da multidão, ela antes é valente e ela é filha diante do Pai. Mulheres ansiosas, elas falam aquilo que Deus não comunicou a elas. Elas dão veredito daquilo que Deus não falou. Sentenciam os filhos, usam palavras que Deus não validou. O lugar que Deus trata as mulheres maduras é no silêncio. Porque se tem uma coisa que Deus forja a mulher ansiosa, é quando ela vai para Deus com tudo e ele fica em silêncio. Deus não está tentando iludir você, Ele está tratando você. Porque tem hora que a ansiedade, tem hora que os projetos pessoais, tem hora que aquilo que está dando errado, a gente vai para Deus com tanto entusiasmo, com tanta força e querendo respostas imediatas. Deus não é imediatista como você. Mulheres imediatistas são imaturas. O problema é que às vezes a gente apadrinha muita coisa aqui dentro e dizendo que Deus está nos levando para um lugar de desenvolvimento, de crescimento. Às vezes a gente invalida algumas coisas do silêncio de Deus e a gente sai correndo para fazer com a nossa força, porque a gente sabe fazer. Meninas ansiosas não aguardam o silêncio do pai, elas atropelam.
O pai fala, ainda não está na hora, mas ela namora antes da hora. O pai fala, ainda não é tempo, mas ela casa antes do tempo. Meninas imaturas, elas se movem no seu tempo, no tempo da ansiedade. Mas quando chega a hora de amadurecer, o pai fala assim: essa fase você não pode passar se precipitando. Essa fase você não passa usando as ferramentas que você usou a vida toda. A maturidade, ela tem padrão, ela tem perfil. E para a gente discernir o perfil e o padrão da maturidade, a gente precisa responder as seguintes perguntas: o que ainda você esconde como menina? O que ainda te faz querer ser menina para chamar a atenção? Quais são as birras de menina que ainda de vez em quando aparece? Quais são as feridas que te marcou como menina, que você tornou como sua identidade como mulher? Às vezes, porque alguém feriu e te abandonou lá, agora como mulher, você reproduz que não pode confiar em ninguém. De repente, porque um homem feriu lá atrás, a palavra da mulher hoje é: não pode confiar em homem nenhum. Essa ferida não pode ser padrão da sua identidade. Esse momento não define quem você é. O seu passado não define quem você é. O que te feriu lá atrás não tem poder de determinar o padrão para a mulher madura hoje. Não é porque a casa, a família, representa e reporta memórias terríveis, que hoje tudo isso vai ser levantado como sendo um lugar de fuga, um lugar de tropeço, um lugar de caos. O Senhor está chamando mulheres aqui hoje para se levantar, para lidar com o passado como mulher. Você não precisa ignorar aquilo que um dia te feriu, porque ignorar que aquilo um dia feriu também é comportamento de menino. Você lembra que José ele foi vendido pelos irmãos e os irmãos tentaram matá-lo? Quem lembra dessa história? Quando José ele tem os seus filhos, ele dá nome a eles de Efraim e Manassés, dizendo assim: Deus me fez esquecer o meu passado e a casa do meu pai, e Deus me fez prosperar na terra que eu tanto sofri. Se ele está dizendo que Deus fez ele esquecer o passado e está resolvido, por que que quando os irmãos de José aparecem diante dele, José começa a rotular os irmãos, leva os irmãos para a cadeia, pressiona os irmãos, e a Bíblia diz que ele vai chorar escondido, voltava, pressionava os irmãos e depois chorava escondido. Voltava, pressionava os irmãos e depois chorava escondido. Por quê? Porque às vezes é comportamento de menino falar que está tudo resolvido, quando na verdade não está. Gênesis 45, a Bíblia diz que José ele chora tão alto que até na casa de Faraó se ouviu falar do choro de José. Por que ele precisa chorar tanto quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos? Porque todas as feridas ainda estavam lá. Amadurecer não é dizer que não incomoda mais.
Porque às vezes dizer que não incomoda mais é teatro. É o jeito nosso de maquiar. José, para maquiar, ele usa Deus e diz assim: Deus me fez esquecer. Tentando se convencer de que Deus tinha resolvido um problema que só ele podia. Deus não vai fazer você esquecer aquilo que te feriu. É você que precisa encarar e aprender a lidar com isso. Maturidade é a capacidade de olhar para aquilo que te feriu e encarar. E dizer assim: eu preciso ir adiante. Eu não estou presa lá, eu não estou preso lá, isso não governa mais. Deus me deu um propósito, Deus me deu uma missão. E aí, gente, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, que ele chora tão alto que na casa de Faraó se ouve, aí ele vem com destino, ele diz assim: olha, foi para cuidar de vocês que Deus me mandou para cá. Aí ele começa a discernir propósito, aí ele começa a discernir a missão. Ele diz: olha, meu pai ainda está vivo, eu preciso trazer meu pai para cá, eu preciso de cuidar de vocês, tem ainda alguns anos de fome e eu preciso cuidar de vocês. Eu quero declarar que o que te feriu pode ter marcado você, mas não determina como você vai continuar vivendo. Mulheres maduras vivem bem apesar das feridas. Mulheres maduras, elas levantam a cabeça mesmo quando foram feridas em lugares muito profundos, mas Deus foi lá, pegou na sua mão, te deu uma missão, te deu um propósito, te deu um destino. Você entende isso e você não se permite ser paralisada por causa da dor. Oh, glória a Deus. Meu pai foi internado e nós oramos muito por ele quando ele teve Covid, e Deus decidiu não responder. E nós o enterramos. Depois, quando eu fui internado com Covid, teve gente que falou para a esposa assim: olha, na família dos Abreu, quando um pega Covid, pode se despedir que vai morrer, porque já tinha ido um monte também. E aí tem os profetas do caos que chegam e falam assim: ó, já morreu um monte, esse daí é o próximo que vai morrer. Aí a esposa me ligou um dia, e eu estava no hospital ainda, e ela falou assim: amor, a Rebeca está revoltada com Deus, que Deus é esse que tirou o vô dela, agora está tirando o pai, e que ela não vê graça nenhuma nesse Deus, e que ela... Aí eu cresci, cheio de razão, internado, chamei Deus para uma conversa. Falei: Deus, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor e tal, eu me movo dentro daquilo que o Senhor fala, eu me movo dentro daquilo que o Senhor dirige, e tem sido assim a minha vida. E agora eu nessa situação, e minha filha nessas condições, e aí eu tive uma conversa muito forte com Deus assim, e eu estava muito cheio de razão. Quando eu, no auge da minha razão, falo com Deus, Deus falou comigo acerca de algo que estava me distraindo e que eu estava tomando meu tempo das 8 da manhã às 10 da noite, praticamente todos os dias, com exceção dos dias que tinha culto por causa do culto. Eu parava quando a esposa voltava da faculdade e eu tinha uma justificativa muito boa, porque eu estava ali aprendendo, desenvolvendo, investindo na bolsa de valores, estava tendo retornos muito bons. E eu falei: esposa, a gente vai conseguir e tal. A gente quer construir o templo próprio, a gente abre mão do nosso salário da igreja e a gente... E quando eu estou lá no hospital, a palavra de Deus comigo foi a seguinte: quem autorizou você colocar outra coisa como prioridade? Quando foi que eu te faltei? Quando foi que eu não cuidei de você? Quando foi que eu não cuidei dos seus?
Quando Deus fala comigo, eu ligo para a esposa e falo assim: esposa, pode falar para a Rebeca que eu vou sair daqui e que eu vou ficar bem, porque Deus falou comigo. Deus esteve aqui no meu quarto, Deus falou comigo. E aí, conversei com a esposa, liguei para minha mãe. Aí quando eu falei com a minha mãe, ela falou: meu filho, eu sabia que você estava investindo muito tempo nesse negócio da Bolsa de Valores e que Deus não queria isso para você. Aí eu ligo para as minhas irmãs para contar para elas. Aí a Ivanildes confessou para mim que tinha tido uma briga com o Marcelo. Porque o Marcelo falou para ela assim: se o Wellington não sair da Bolsa de Valores, Deus vai arrancar ele de lá. Porque o que Deus tem com ele é muito diferente. E aí, ela falou assim: então, maninho, Deus falou isso com você, então eu vou ter que pedir perdão para o Marcelo. Porque eu falei para ele que eu te defendi. Eu falei: não, meu irmão não, meu irmão. Meu irmão é um cara e tal. Minhas irmãs, elas me colocam num lugar assim de prestígio que eu não entendo. E ela me defendeu, mas o que Deus queria era que eu mudasse a rota. E como é bom quando Deus nos ajusta e nos faz amadurecer. E como é lindo quando Deus entra com a gente em alguns processos para nos amadurecer. Quando Ele começa a nos amadurecer, Ele leva a gente para transitar com outras ferramentas. Quando a gente deixa um monte de menino junto, os meninos, eles se comportam como menino. Eles brigam, eles concorrem, eles competem, eles ferem um ao outro. Quando Deus chama a gente para amadurecer, a maturidade tem outros sinais. A gente começa a organizar a terra como nosso Pai organiza. Por que a igreja no Brasil está desse jeito? Porque a igreja no Brasil é retrato de uma igreja de filhos imaturos. Que são muitos, mas que não organizam a terra. É por isso que há um clamor para que os filhos se manifestem. É por isso que há um clamor para que os filhos maduros se levantem. Quando os filhos amadurecem, eles organizam. Quem está entendendo aí? Você deixa crianças em casa, os filhos imaturos lá, eles vão tirar os livros do lugar, vai tirar um monte de coisa, fazer uma bagunça. Quando chega, está aquele negócio. Quando os filhos amadurecem, você chega em casa, a casa está limpa. A pia está organizada. Tem roupa lavada. Quem recebe aí? Porque os filhos maduros trabalham junto na organização, soma força com os pais e organizam as coisas. Deus está chamando você para organizar a terra junto com Ele. Mas antes de organizar a terra, você precisa organizar o seu coração primeiro. Antes de organizar as nações, Deus está chamando você para organizar aquilo que você carrega. Que o Espírito Santo de Deus, eu tenho 3 minutos aqui, se coloque de pé, eu quero orar com você. Os filhos imaturos, eles precisam de alguém para abraçar. Os filhos maduros, eles se levantam e eles abraçam os imaturos. Os filhos imaturos, eles querem a atenção do pastor. Precisa do aplauso.
Mas os filhos maduros são eles que se levantam para aplaudir os meninos e incentivar os meninos a crescerem. Os imaturos, eles se movem num lugar de carência e dependência. Os filhos maduros, eles se levantam no lugar de propósito e direção. Toda mulher que entrar nessa igreja aqui, que entrar por aquelas portas ali, nós vamos tratá-las assim, 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 porque nós somos as maduras aqui. O comportamento da mulher madura é diferente. Quando alguém vai falar do imaturo, a mulher madura se posiciona diferente. Quando foram falar dos discípulos de Jesus que eles não jejuavam, como que Jesus se comporta? Os discípulos não estavam jejuando. E vai todo mundo para Jesus e diz assim: os seus discípulos, eles estão comigo, eles são meninos ainda, deixa eles comigo aqui, está tudo certo. Vai chegar a hora que eles vão precisar, está tudo certo. Quem promove o crescimento. Você lembra que quando Adão e Eva lá no Éden receberam uma palavra do Senhor, e ele disse: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente? Lembra disso? Da semente da mulher. Aconteceu do dia para a noite? Foi rápido, sim ou não? Por que não foi rápido? Porque não havia maturidade. A lei precisava vir para apontar o nível de iniquidade que tinha no coração do homem. Só a lei mostrando a transgressão e a iniquidade do coração do homem é que o homem entenderia a graça com profundidade. Porque sem lei e sem entendimento do nível de transgressão, de malignidade, a graça, ela fica só como sendo um acessório pequeno. Eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que Deus está pegando na mão de cada uma de vocês aqui e levando para um nível de maturidade muito poderoso, em nome do Senhor Jesus. Deus está levando cada uma de vocês para um nível de crescimento poderoso. Então examine o coração, vai para esse lugar, deixa Deus mover, deixa Deus trabalhar. A nossa oração hoje, Pai, a nossa oração hoje é porque ser imaturo é muito fácil. O imaturo, ele só chora, dá birra, chama atenção. As pessoas têm dó de uma criança quando está chorando e todo mundo quer pegar no colo. Mas esse é o tempo da infantilidade. Quando chega a hora de crescer, aí não adianta mais dar birra, fica feio. Quando o Senhor promove a maturidade, dar birra como criança é desnecessário. Está tudo certo a mãe amamentar uma criança recém-nascida. O que não está certo é continuar com uma criança pendurada no peito aos 10 anos de idade. É disfuncional. Nós oramos, Senhor, porque essas mulheres aqui, elas estão nessa fase de assumirem responsabilidade como mulher madura. São mulheres maduras que vieram hoje aqui, Senhor, e estão participando desse Peniel, porque elas entendem o nível de responsabilidade que recai sobre mulheres maduras. Mulher madura não pode se comportar como menina, como criança, birrenta, infantilizada. Meu Deus, não dá para ter esse comportamento, Senhor, assumindo essa posição. Então eu oro, Senhor, para que todas as mulheres maduras que estão aqui transitem no nível de propósito, reconhecendo a missão que receberam do Senhor,
transitando com um propósito na terra, Pai, em nome de Jesus. E que todas essas mulheres, elas recebam do Senhor o encargo profético de cuidar de outras mulheres que ainda são meninas, mulheres que estão dando birra, mulheres que estão na fase da comparação, mulheres que precisam de validação. Que o Senhor levante cada mulher aqui, madura, para tornar as pequenas mulheres em grandes mulheres, para a glória do Teu nome. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Deus abençoe.